Ô minha gente, boa tarde. Vou fazer aqui um vídeo para vocês da XRE 190, a minha moto que eu comprei há não muito tempo e gostaria de fazer um vídeo, já que eu fiz um também de uma moto antiga que eu tinha, de uma YBR 125, que vendia há algum tempo, e acho que seria interessante gravar um outro vídeo sobre essa moto aqui, ou melhor, um novo vídeo sobre essa moto, para poder mostrar alguns detalhes, mostrar algumas coisinhas, algumas opiniões de dono, de quem já comprou a moto há um tempo e, na minha opinião, consegue falar com um pouco mais de propriedade do que o pessoal que costuma gravar vídeos e não tem experiência do dia a dia com a moto, que também é uma avaliação válida. Contudo, essa daqui preza por um pouco mais de detalhes para poder dizer para vocês se é uma moto que ainda vale a pena ter, ano 2022, ou se é interessante outras, ou melhor, ou se outras opções são interessantes, tá? Pois bem, essa daqui é a Honda XRE 190, no ano 2018, na cor verde, uma cor muito bonita na minha opinião. Não reparem que ela tá suja, mas a cor dela é muito legal. E ela é uma moto de 190 cilindradas, na verdade 190 não. Ela tem 184 cilindradas, centímetros cúbicos de cilindrada. É uma moto que está praticamente sozinha no mercado, do ponto de vista de tamanho de motor. Não tem nenhuma concorrente com cilindrada parecida. As concorrentes dela seriam, teoricamente, ou as motos acima, Yamaha Lander 250, XRE 300, ou abaixo, Bros 160, Crosser 150 e também tem uma outra moto da Hyojui, que eu não lembro o nome agora. Pois bem, por que eu comprei essa moto aqui? Essa moto, eu tive uma Lander antes dessa daqui, 250, mas já era do ano um pouco mais antigo. Surgiu a oportunidade de comprar essa outra, praticamente nova, com pouca quilometragem rodada. E eu pensei, por que não, né? Imaginando que o motor de 190 cilindradas seria parecido com o da Lander, que é um motor 250. Eu já adianto para vocês que essa moto aqui ela tem 16,4 cavalos de potência. Em comparação com a XRE, que tem 25, a XRE 300, e a Lander, que tem 21, ela fica bem atrás delas. Se você tem uma XRE 300, ou como eu tinha uma Lander 250, e imagina que pela capacidade cúbica dela ser parecida, vão ser motos com desempenho parecido, tá enganado. Não é a realidade de quem é proprietário da moto, de quem tem ela, e eu tenho e posso afirmar que é bem diferente. O motor dela tá mais puxado para um motor de 160, motor de Bros, motor de Titan, ou até mesmo mais puxado para a potência da Crosser. Ela desenvolve uma velocidade razoável, não faz vergonha de forma alguma, anda bem, mas não é aquela mesma tocada das motos de 250 ou 300 cilindradas. Até o barulho do motor é um barulho mais fino, um barulho mais suave, que obviamente vai priorizar mais no consumo de combustível e tudo mais, que é a especialidade, ou melhor, que é o foco dessa moto, tá? Ela é flex, é gasolina e álcool, tem um consumo muito bom, próximo de 30 km por litro a gasolina. Eu gosto muito, faz até mais, depender da tocada da pessoa, depender da forma como cada um dirige. E a manutenção dela é muito tranquila. Por ser Honda, a rede de concessionárias que existe é muito ampla, é a mais ampla do Brasil. Afinal, a Honda é a empresa de motos que mais vende aqui no Brasil. E por ser Honda, a manutenção dela é muito simples. Desde quando comprei ela, tem uns 2.000 km que eu tô rodando com ela. Ela nunca apresentou nenhum tipo de defeito, só fiz trocar óleo até agora. Ela já não está mais na garantia, mas quem tem ela, e eu conheço pessoas que têm delas novas, falam que as revisões são baratas, são tranquilas. E é uma moto que, assim como a maioria das Hondas, não está aqui para dar dor de cabeça para ninguém. É uma moto feita para você rodar bastante e tudo mais. Eu gosto muito do detalhe desse paralama aqui em 2 níveis como o da 300. Inclusive eu já tive duas XRE 300, tive Lander 250, tive CBR, tive YBR 125, tive moto de 50 cilindradas, tive motos grandes também. E posso falar com uma certa propriedade que esse motor tá puxando mais para 160 do que para 250, sabe? Se assemelha mais a esses. Outra coisa legal é o porte dela. Na rua, se a pessoa estiver desatenta, imagina que é uma XRE 300, porque o porte dela é muito semelhante ao da XRE 300, especialmente na parte da altura. Ela é bem confortável, para quem tem 1,75 m para cima, fica super confortável. Você apoia o seu pé todo no chão, é bem legal. Agora, se você é menorzinho, eu recomendaria
pegar uma moto um pouco mais baixa, isso aqui é bom para viajar que só. Eu recomendaria pegar uma moto um pouco mais baixa, porque é mais confortável para dirigir, tá? Do ponto de vista de preço, essa minha moto hoje, ela é 2018, tá com um pouco mais de 18 mil quilômetros. Ela deve estar custando algo próximo de 17 mil, entre 17 e 16 mil no mercado de usadas. E a nova 0 km na Honda tá ainda pouco mais de 20 mil. Eu tive na concessionária da Honda há pouco tempo, que eu estava procurando uma outra moto, e vi que o preço dela tá um pouquinho acima. A cor dela é esse verde, bem diferente, mas que já não é vendido hoje. Hoje ela tem outros grafismos, outras cores, que eu não me recordo agora com exatidão quais são, mas eu gosto muito desse verde, achei ele bem bonito. Eu, sinceramente, acho que é uma das cores mais bonitas que tem pra ela. Eu coloquei, como vocês podem ver, esses afastadores aqui, de alforjes, e coloquei também o mata-cachorro, esse alforje aqui, frontal, que deixa a moto mais bonita, deixa a moto mais encorpada, mais larga. E eu acho que orna bem com a cara dela. Deixa eu mostrar alguns detalhes aqui do motor dela, pra vocês poderem ver. Tá vendo? E acaba que eu nem falei como eu gostaria das concorrentes, mas as concorrentes de verdade dela estão mais puxadas para Bros e Crosser, tá? Ela não é uma moto que vai concorrer com a Lander 250 ou com a XRE 250. Isso é minha opinião, porque elas são muito diferentes. A Lander, ela anda muito mais, tem uma forma de pilotar diferente, assim como a XRE. A Lander sim vai concorrer com a XRE 300. Coloquei essa capa de banco da Honda, ficou mais bonito. O banco dela já é um banco razoável, mas é aquele banco liso, preto. Aí eu coloquei a capa de roda dela. Vou te mostrar aqui como é o tanque dela, que é bem legal. É aquele modelo mais novinho. Novinho não, né? Mais organizado, que você levanta e o bocal fica preso. Isso é bem legal. Vou fechar aqui, fechou. E fecha aqui. Essa moto tem um baú, que eu costumo usar ela com baú aqui. Tirei hoje, mas eu habitualmente costumo usar. No trabalho eu uso bastante com baú, tá? Outra coisa legal, a capacidade off-road dela. Ela é uma moto que tem um desempenho show de bola para poder pegar uma via de terra, para poder enfrentar uma via esburacada. Vai muito bem. Para viajar, ela tem uma velocidade próxima de 130, ou melhor, 130 não, 120 km por hora. Tem gente que fala, eu coloco 130 na minha e tudo mais. Bem, eu não consegui. Tudo bem que sou mais pesado, tenho um próximo de 100 kg, mas ainda assim, 120 é próximo ao limite dela. Ela não vai passar muito disso. Obviamente, cada um vai ter a sua realidade, sua moto, vai ter as suas configurações. Mas para mim, até 120 ela vai. E sinceramente é uma velocidade bem decente. É algo que ela se propõe mesmo a fazê-lo. E é uma velocidade boa para uma moto mais alta. Eu tive a Lander há pouco tempo. A Lander também andava na velocidade próxima dessa, 120, 130, não muito mais que isso. O farol dela, ele não é muito bom. Ele é um farol normal, daqueles de lâmpada incandescente, que ilumina o suficiente, mas eu, por exemplo, não gosto de andar à noite. Não andaria, não recomendo para ninguém andar à noite, porque ilumina mal, mal mesmo. Deixa eu aproveitar e mostrar um pouquinho aqui os manetes dela. Luz alta, luz baixa, buzina, setas, corta-correntes e partida. A moto, ela é muito bem resolvida do ponto de vista de suspensão, é bem confortável, o banco dela é macio, não é um sonho, mas é bem macio. Os pneus dela são pneus grandes, a dimensão é um pouquinho inferior ao da XRE 300, eu não me recordo agora a dimensão exata, tem aqui, ó. É o pneu 110/90 aro 17, um pouquinho menor, mas é bem eficiente, tá? Ela tem 5 marchas no câmbio, câmbiozinho padrão de 5 marchas. Arrisco dizer que é o mesmo câmbio da CG, da Titan. E ela acima de 80 já começa a forçar um pouquinho, sabe? Forçar não é a palavra certa, mas o giro já fica bem alto. É algo que me incomoda um pouco, especialmente em comparação com a Lander 250, que a 80 por hora ela estava rodando mais suave. A XRE é a mesma coisa, a 80 por hora estava rodando bem suave, bem tranquilinha. E essa daqui não, a 80 já está bem pesadinha. O peso dela é de aproximadamente 127 kg. É um peso baixo. A moto é leve, é bem na mão. Dá pra você, por exemplo, parar numa vaga e arrastar ela para poder sair da vaga. É mais tranquilo, sabe? Não é muito complicado essa questão de sair de vagas e tudo mais. E outra questão interessante é a questão de roubo.
um dos fatores primordiais, assim como eu fiz no vídeo da YBR, eu vou até deixar aqui na descrição desse outro vídeo, para caso vocês queiram assistir, assistam. A questão de roubo dela é muito bom, porque ela é uma moto muito pouco visada para roubo. Não sei se é porque, como ela é uma moto que não vende tanto assim, a cesta de peças não é tão interessante para quem rouba, ou enfim, aqui eu só posso imaginar respostas. Mas a realidade é que ela é uma moto que tem um baixo índice de roubo, muito baixo. Isso é bom porque contribui para o seguro e contribui também para a tranquilidade de quem vai ter a moto, andar com a moto. Vou até mostrar o painel com um pouco mais de detalhe, que eu havia mostrado. Deixa eu mostrar com um pouquinho mais de detalhe. Aqui nesses dois botõezinhos você consegue configurar a quilometragem, consegue configurar o trip. Aqui, muda aqui. Como eu falei, é uma moto bem econômica. Aqui ela marca em quilômetros por litro a média de consumo. É bem legal. E ela, a 80 por hora, ela vai estar próximo de 7, 8 mil giros, vai estar forçando bastante, sabe? Por isso que eu fico meio assim com o pé atrás. Essa luzinha da ABS, quando você liga a moto e anda um pouquinho, ela apaga. E aqui tem a indicação de seta para um lado e para o outro. E do farol alto também. Um painel relativamente simples, mas bem completinho. E que mostra tudo que é importante da moto. Certo? Mais um detalhe. Quem vai comprar ela? Sinceramente, se eu tivesse hoje na opção, com a experiência que eu tive com essa motocicleta, se eu tivesse hoje recurso para comprar uma moto um pouco maior, seria a minha opção. Uma Lander 250 de repente, ou uma XRE 300. Porque essa moto aqui, ela tem um preço praticamente igual ao da Bros. Na minha opinião, ela é melhor que a Bros. Ela é mais bonita, é mais forte, anda mais, mas ela tem uma certa distância de preço em relação à XRE 300. Então, isso é um fator bem limitante, porque a XRE vai estar em torno de 8, 7 mil reais mais caro que essa daqui. Obviamente falando em 0 km, tá? Em usadas, teoricamente você vende essa moto aqui em 2018 e conseguiria comprar uma XRE 2016, 2015, tá nessa faixa de preço. Mas a realidade de quem compra é que se você quer economia mesmo, se você quer, por exemplo, trabalhar ou algo do tipo, eu recomendaria pegar uma Bros ou uma Crosser 150 da Yamaha, porque elas são motos que têm um consumo de combustível muito baixo mesmo. São motos super econômicas, têm um consumo baixo e que vão ter um ótimo desempenho para a função de trabalho. Para viajar, eu também acho que tem opções melhores, porque ela, apesar de ser uma moto confortável, ela é uma moto que não tem uma velocidade de cruzeiro muito alta. Assim, você vai conseguir viajar tranquilo em torno de 90 a 100 por hora. Mais do que isso, força muito a moto, sabe? Aí fica desconfortável a viagem, a moto vibra e tal. Então eu partiria para uma Twister 250, para uma Yamaha, a Phaser e por aí vai. Aí fica a impressão, poxa, eu vou usar essa moto pra quê? Na verdade não é bem essa a ideia, porque essa moto ela me lembra muito a Fiat Toro quando foi lançada. Ela não era uma caminhonete grande, mas também não era uma caminhonete pequena, como uma Saveiro e uma Amarok, por exemplo. Ela tá aqui para lançar um novo mercado, para dar uma opção a mais, para quem tem, por exemplo, uma Bros, que é uma pretensão de uma moto um pouco maior, mais confortável, mais bonita, e vai nela, entende? E como minha opinião, como proprietário da moto que já sou há algum tempo, eu teria outra dessa, mas ainda com ressalvas. Teria outra sim, porque ela é uma moto muito boa, mas não nego que eu preferiria outros modelos. Sinceramente, inclusive, já estou até pensando em desfazer dela e comprar uma moto um pouco mais potente, mesmo que volte um pouquinho no ano, comprar um pouco de um ano um pouco mais velha, mas que, sinceramente, na minha opinião, vai conseguir atender um pouco mais a minha demanda. Por quê? Porque como eu já tive motos maiores, motos com uma capacidade de cubo um pouco maior, um pouco mais de potência, faz um pouco de falta essa potência extra, essa consciência de que se eu precisar fazer uma ultrapassagem, eu vou ter essa potência à minha disposição. Essa daqui não. Essa daqui você tem bastante potência, consegue viajar bem com ela. E se a pessoa tem intuito de viajar, eu recomendo que faça suas viagens, se divirta, aproveite o mundo, contudo, sabendo das limitações da moto, sabe? O tanque dela, de combustível, falando em viagem, ele é um tanque que tem 13,5 litros, tem 1,5 litro de reserva e 12 litros normal, que em média consumindo 30 km por litro vai fazer algo próximo de 400 km com um tanque cheio. É uma autonomia que eu considero relativamente boa, mas que poderia ser melhor, né? Por exemplo, uma CB500F, ou a X também, tanto faz. Ela é uma moto de 500 cilindradas, muito maior que essa e tudo mais, mas que tem um consumo de combustível relativamente parecido. Vai fazer em torno de 26, 25 km por litro,
E essa daqui, que é uma moto 190 cilindradas, vai fazer algo próximo de 30 km por litro, 27, 28, entende? Então, nesses aspectos que eu fico com o pé atrás, porque eu imagino, poxa, poderia estar com uma moto maior, uma moto mais confortável, até a XRE 300 mesmo, a Lander, e tendo um consumo de combustível muito parelho com esse, tendo um pouco mais de conforto, uma moto um pouco mais premium e tudo mais. Só que, obviamente, quando a moto é mais premium, tudo é mais caro, né? Peças de reposição e tudo mais são mais caras, mas ainda assim é algo a se pensar. Se você olhar bem aqui as bengalas dela, elas são as mesmas bengalas, salvo engano, das motos 160 da Honda. Algo que eu notei bastante é que essa bengala ela é mais fininha. Eu estava acostumado com a Lander e XRE, que as bengalas são mais grossas. Eu não lembro a dimensão, o diâmetro dela em milímetros. A corrente dela, que só no detalhe para poder ver certinho, tá? E o sistema ABS dela, e aqui o monochoque. O sistema ABS dela é só no freio da frente, tá? É importante destacar isso. Ela vem com ABS, mas só no freio da frente, que funciona muito bem, na minha opinião. Nunca atravessa a roda, nunca senti travar. Acho que é quase impossível travar ela com ABS. Mas é interessante destacar que só funciona no pneu da frente, tá bom? E ademais é isso mesmo que eu queria passar para vocês. Como proprietário de que essa moto legal, uma moto boa, confortável, boa de viajar, manutenção barata. Mas, sinceramente, eu acredito que tem opções mais interessantes no mercado, especialmente por essa faixa de preço. Supondo que essa minha hoje vale 17 mil reais, eu colocando pouco dinheiro a mais, imagino que fosse melhor comprar outras opções de moto. Por exemplo, XRE 300, Lander 250, até quem sabe a CB 500, que eu comentei, e por aí vai, tá bom? Um abraço a todos, espero que todos fiquem bem. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, que eu dou uma lida. E vale destacar que essa daqui é a minha opinião, tá? Quem tiver opiniões diferentes, eu respeito absolutamente qualquer um.